Jesus nos assegurava que devíamos amar uns aos outros, como ele nos amou. E dizia mais: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Veja bem, se ele está nos assegurando que enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, deixa bem claro que não se trata de um profeta, de um mensageiro, mas sim de um conhecimento, porque o conhecimento, uma vez adquirido, ninguém nos tira. Ficará eternamente convosco, olha bem. E no devido tempo, os espíritos superiores trazem, e o educador francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, é incumbido de codificar esse conhecimento, que ele veio a chamar de doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, porque ele mesmo não colocou o nome dele na obra que ele lança, que é o Livro dos Espíritos. Ele não disse que era o livro de Allan Kardec. Aliás, na data do lançamento deste livro, dia 18 de abril de 1857, no Palácio Royal, em Paris, ali surgia, pela primeira vez, o nome do escritor Allan Kardec. Porque até então, ele se identificava com seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Tanto que quando o livro chegou à livraria, as pessoas perguntavam: quem é esse escritor Allan Kardec? Que ninguém nunca ouviu falar. O importante é que a edição de 1.200 exemplares se esgotaram em pouco tempo. A procura foi tão grande porque realmente vem nos falando das leis que Jesus já nos ensinava, e ele mesmo assegurava: tenho muitas coisas para vos dizer, porém vocês ainda não estão preparados. Ele vem nos ensinar de uma maneira didática, com a sua experiência de pedagogo e de escritor, cientista, pesquisador, sobre as leis morais, as leis espirituais que nos governam. Vem nos falar da reencarnação, das vidas sucessivas, da justiça divina, da lei de causa e efeito. E tem pessoas que dizem assim: mas não está na Bíblia. Jesus não falou de reencarnação porque não está na Bíblia. Será que não está? Ou nós não queremos enxergar? Lembremos que tem uma passagem no Evangelho que Jesus está conversando com os discípulos, lá em Cesareia de Filipe, na nascente do Rio Jordão, e pergunta para eles: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outro que tu és Jeremias, ou algum dos profetas, que é João Batista. E aí ele faz a pergunta: e vós? E vocês? Que acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias. Aí Jesus diz para ele: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o Espírito Santo. Veja, nesse diálogo, se o povo achava que Jesus era um dos profetas, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, está falando de reencarnação, não é verdade? Porque ele não podia ser um fantasma.
Ele está falando, se eles estão acreditando que ele é um dos profetas, só poderia ser reencarnado. Numa outra oportunidade, Jesus conversando com os discípulos, e um deles pergunta: Mestre, por que dizem os profetas que antes é necessário que volte Elias? Quer dizer, antes dos novos tempos é necessário que volte Elias. E ele respondeu: em verdade vos digo que Elias já veio. Elias o profeta, né? Que Elias já veio. E fizeram dele o que bem entenderam. E está lá em Mateus. E os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. João Batista, a reencarnação do profeta Elias. João Batista tinha sido decapitado a pedido de Salomé. Vocês devem ter lido sobre isso. Por quê? Se João Batista era um profeta, um precursor que batizou Jesus, por que ele decapitado? E se ele era Elias, qual a razão dele passar por essa expiação? E a gente vai estudar que o profeta Elias mandou decapitar mais de 100 de adoradores de Baal. Quer dizer, ele retorna como João Batista e passa pela mesma prova do resgate. Então, a doutrina espírita vem nos falar desses ensinamentos que Jesus não pôde dizer tudo, porque o povo não estava preparado para compreender, mas vem a doutrina espírita, vem os espíritos superiores, coordenado pelo Espírito Verdade, para nos trazer esse novo conhecimento